Deus, que hoje nos alegrais com a anual solenidade da Santa Cruz, fazei que, venerando na terra o seu mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção que nela se operou. Palavras da colecta de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, porém, devemos nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem nos vem a salvação, a vida e a ressurreição. Da Epístola de São Paulo aos Filipenses: Irmãos, animai-vos nos sentimentos de Jesus Cristo, o qual, apesar de sua natureza divina, sabendo que não era rapina julgar-se igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a natureza de um escravo, tornando-se semelhante aos homens, e como tal reconhecido. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que Deus o glorificou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua proclame que o Senhor, Jesus Cristo, está na glória do Pai. Graças a Deus. A festa de 14 de setembro teve primeiramente por único objeto o aniversário da descoberta da Santa Cruz por Santa Helena e a dedicação das basílicas consagradas em Jerusalém no dia 14 de setembro de 335, no próprio local do Santo Sepulcro e do Calvário. Mais tarde, porém, uma confusão de datas fez passar para 14 de setembro a memória de outro acontecimento que suplantou o primeiro, a restituição da Santa Cruz pelos persas em 629. Levada a Jerusalém 15 anos antes, após uma vitória dos persas, foi reconduzida em triunfo para Jerusalém pelo imperador Heráclio, vencedor por sua vez dos exércitos persas. A liturgia da cruz é uma liturgia triunfante. A Igreja celebra nela a vitória de Cristo sobre a morte e o glorioso troféu da nossa redenção. Já a serpente de bronze erguida por Moisés sobre o povo o anunciava. A salvação havia de nos vir da exaltação de Jesus sobre o madeiro da cruz. Unamo-nos em espírito aos fiéis que na Basílica da Santa Cruz de Jerusalém em Roma veneram hoje, como um troféu, as relíquias do madeiro sagrado, onde se operou a obra triunfante da redenção da humanidade. Santa Helena descobriu as relíquias da Santa Cruz, que estavam obviamente em pedaços, mas junto delas estavam também as cruzes dos outros ladrões, que foram crucificados com Nosso Senhor. E eles descobriram qual era a cruz de Nosso Senhor, porque ela curava os doentes, enquanto as outras não faziam nada. Sede conosco, Senhor, e nosso Deus, e defendei-nos com auxílio da Santa Cruz, a qual com alegria vimos tributar as honras que merece. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazer o sinal da cruz não é um sinal de superstição, é um sinal de fé. Nós devemos fazer o sinal da cruz em várias ocasiões durante o dia. Ao acordarmos, ao levantarmos, ao tomarmos as refeições, depois de tomarmos as refeições, ao fazermos as orações, antes e depois, ao sairmos de casa, ao chegarmos em casa, antes e depois do trabalho, diante de qualquer dificuldade, em qualquer momento, entrando na igreja, saindo da igreja. Na época da revolta protestante era comum também as pessoas, quando se deparavam com um protestante, fazer o sinal da cruz. Hoje isso é quase impossível, né? Você vai ficar fazendo o sinal da cruz toda hora. E o sinal da cruz, de início, foi apenas na testa, como um tal que está no Antigo Testamento. E depois já foi estendida para todo o corpo, né? Primeiro a fronte, a testa, depois ao peito, quase ao umbigo, depois ao ombro esquerdo e depois ao ombro direito. Os orientais fazem primeiro o ombro direito para o esquerdo. E o costume hoje, pelo menos da Igreja Latina, é fazer com a palma estendida, os 5 dedos, representando as 5 chagas de Nosso Senhor. Mas não foi sempre assim. O Papa Inocêncio III dizia que o sinal da cruz deve então ser feito com 3 dedos, pois ele assinala sob a invocação da Trindade, o respeito do qual disse o profeta, aspas, quem pendurou com 3 dedos a massa da terra? Isaías capítulo 40, versículo 12. É assim que se desce, do alto para baixo. Da direita se passa à esquerda, pois Cristo desceu do céu à terra e dos judeus passou para os gentios. Alguns sacerdotes, porém, fazem o sinal da cruz da esquerda para a direita, pois devemos passar da miséria para a glória, assim como Cristo passou da morte para a vida e do inferno para o paraíso, para que aqueles assinalem a si mesmo e os outros em uma só direção. Se olhares com atenção, também sobre os outros, faremos o sinal da cruz da direita para a esquerda, já que não o assinalamos com o que dando-lhes as costas, mas apresentando-nos de frente. Então parece que o costume de se fazer da esquerda para a direita originou-se de os sacerdotes, ao virarem-se para o povo para fazer o sinal da cruz,
fazerem como se assinalam, da direita ou se assinalavam, da direita para a esquerda, e o povo passou a acompanhar. São Gaudêncio de Brécia dizia: esteja a palavra de Deus e o sinal da cruz no coração, na boca e na fronte, em meio à comida, em meio à bebida, em meio às conversas, nas abluções, nos leitos, nas entradas, nas saídas, na alegria e na tristeza. Antigamente, antes de Paulo VI reformar as normas sobre a indulgência, o sinal da cruz, feito de cima a baixo, da fronte até o peito, rendia a indulgência de 3 anos, e se fosse feito com água benta, de 7 anos. Hoje parece que as pessoas têm vergonha de fazer o sinal da cruz. Não se faz em público, a não ser que esteja na igreja. E os padres exorcistas também recomendam que se faça o sinal da cruz sobre o seu prato, sobre a sua refeição, para pedir a Deus que abençoe, porque se houver alguma maldição naquele alimento, ela seja retirada pelo poder da cruz. É assim a história de São Bento, né? Colocaram veneno no vinho de São Bento, ele fez o sinal da cruz e daquele cálice o cálice quebrou-se e saiu uma serpente de lá de dentro. Por isso a oração diz, né? Bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Em latim se diz assim: Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Amém. Que nós tomemos consciência do que é a cruz, por que nós nos persignamos e que nós nunca nos apartemos dela, da cruz de Nosso Senhor. Sempre tenha na sua casa, no seu local de estudo, onde você puder, consigo mesmo, uma pequena cruz no bolso, sempre tenha a cruz de Nosso Senhor. Não tem aquela velha expressão? Fulano foge de tal coisa como o diabo foge da cruz. E uma oração que se pode dizer, um pequeno exorcismo que se pode fazer de forma particular para si mesmo, é quando vier alguma tentação, por exemplo, uma tentação contra o medo. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, espírito de medo, por exemplo, e te envio aos pés da cruz para ser julgado por nosso Senhor. Ave Maria Puríssima.